Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que eu nunca falei por aqui, que é muito relevante, que é a saúde mental das pessoas que moram fora do país. Então, se você é uma pessoa que está morando fora do Brasil nesse momento, ou se você tem aí planos de, quem sabe, aí passar um tempo fora do país, ou até mesmo de mudar de país em algum momento, fica aqui comigo até o final desse episódio, que a gente vai bater um papo sobre os principais desafios nessa jornada e também vamos discutir como você pode preservar a sua saúde mental e conseguir lidar aí de uma maneira menos difícil com muitos dos desafios que estão associados a essa jornada. Afinal de contas, assim como todas as decisões importantes na nossa vida, envolvem prós e contras e a gente vai bater um papo sobre muitos aspectos aí dentro dessa temática. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapias contextuais, e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC e as terapias contextuais podem te ajudar aí também a lidar melhor com os problemas do cotidiano, desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida. E para bater esse papo, eu não tô sozinha, tá? Eu convidei para essa conversa uma psi muito especial, a psicóloga Rafaela Ramalho, que além de ser pesquisadora dentro dessa temática, a Rafa faz o doutorado dela em Portugal e ela pesquisa justamente a saúde mental de imigrantes e ela vem pesquisando isso já há alguns anos, desde o mestrado dela, então ela tem muito a contribuir com a gente, tanto sobre os achados que ela tem e teve até aqui na pesquisa dela, como também sobre a própria experiência pessoal dela de estar morando há alguns anos em Portugal. Então, ela vai compartilhar com a gente uma série de desafios e coisas que ela aprendeu nessa jornada que talvez te ajude a lidar melhor com essa experiência, que embora seja uma experiência individual, mas tem alguns aspectos que a gente pode observar aí, trabalhando na prevenção de alguns problemas associados à saúde mental e até entender aí como esses problemas podem ser manejados quando eles já estão presentes. É isso, eu tô muito animada para esse papo, então bora chamar nossa convidada? Olá, Rafa, seja muito bem-vinda ao podcast Terapia no Dia a Dia. Obrigada por você topar gravar esse episódio comigo. Bom, já contei aqui para minha audiência de onde você é, sua história muito por cima, mas daqui a pouquinho eu vou te pedir para contar um pouquinho também, né, sobre como é que foi para você, né? Mas, bom, primeiro te agradecer aí por ter gravado e também já começar aqui te trazendo algumas perguntas. Tudo bem? Tudo bem. E o que você acha da gente começar falando um pouquinho sobre os principais desafios, de maneira geral, né, das pessoas que são imigrantes em diversos contextos, né? Você está aí num contexto educacional, mas você também acadêmico, né? Mas você também tem uma vida aí, né? Então, de uma maneira geral, assim, Rafa, quais são os principais desafios, dificuldades? Conta pra gente. Então, Bia, primeiro agradecer, né, pelo convite de estar aqui fazendo esse podcast sobre um tema tão interessante e que parte também da minha história, né, que é desse saúde mental aí da imigração. Mas os principais problemas que eu vejo hoje, tanto os estudos falam sobre isso também, e também nas experiências individuais, né, que eu vejo, não só na minha, mas de amigos que eu construí aqui, é um pouco da questão da expectativa. A expectativa com a imigração tende a ser algo que acaba impactando a saúde mental de forma considerada. Não só a saúde mental no sentido, essa pessoa vai desenvolver não, alguma coisa, mas a própria experiência com o país, né? E as expectativas que a gente cria, porque muita gente às vezes vem com aquele, como vamos chamar de sonho americano, por mais que você vá para outros países, mas tende a ser uma expressão mais usada, né? Uhum.
que é a ideia de, tipo, na imigração eu vou resolver a minha vida, seja financeira, seja de relacionamentos, e às vezes vem com expectativa muito alta. E se você não souber como é que o país funciona, que você está chegando, tende a ter uma quebra muito grande e gerar muita frustração. Então, a expectativa tende a ser uma das principais questões que impacta, né? Um pouco o processo da adaptação mesmo. Sim, e até a gente estava até discutindo aqui um pouquinho antes, né, do episódio começar, o quanto que às vezes a gente já está vivenciando problemas e dificuldades, né? E que, óbvio, pensar em novas possibilidades sempre traz um frescor, né? E expectativas podem até ser positivas e alcançadas, mas muitas vezes a gente já está passando por desafios, dificuldades, às vezes até a decisão, né, de dar esse passo vem um pouco daí, né? E é importante, a Rafa vai trazer dicas aqui mais para o final, assim, de coisas que você pode pensar antes da saída, também quando você já está, né, que podem te auxiliar aí para tornar esse processo, né, mais saudável, menos difícil. Que mais, assim, Rafa, de principais dificuldades e problemas, né, que a população imigrante tende a enfrentar? Acho que a depender da cultura que você venha, a própria questão de estar mais restrito aos seus costumes, né? Porque quando a Uhum. gente chega num novo país, tem costumes diferentes. Então, até se você imigrar dentro da própria América do Sul, que são países tão parecidos ali, você vai ver que tem costumes muito diferentes. Então, os costumes, sei lá, dos argentinos não são dos brasileiros. Assim como o costume português não é do brasileiro, os costumes americanos não são dos brasileiros. Então, às vezes, a gente se restringir nos nossos costumes, tipo, como uma regra, né? Tipo, tal coisa tem que ser de tal jeito, pode também ser algo que impacte negativamente a imigração, porque, querendo ou não, você vai estar lidando com pessoas de outra cultura, que elas funcionam de outro jeito, que ela tem outros princípios, que tem outras regras de convivência, por exemplo. Então, você precisa também, tipo, ter cuidado para não se restringir só aos seus costumes. Isso também não significa abdicar de quem você é, da sua Uhum. nacionalidade, por exemplo, e daquilo que você acredita. É achar um pouco do meio termo, assim, eu preciso estar aberto àquela cultura, mas eu também posso preservar os meus próprios traços, né? No caso de experiência pessoal mesmo, eu preciso preservar a minha brasilidade dentro Uhum. da minha imigração, né? Eu até Uhum. brinco, na verdade, eu tenho que preservar o meu lado nordestino. Eu costumo Uhum. dizer isso, eu não posso abrir mão do meu sotaque, porque isso fala muito sobre mim. Então é um Uhum. pouco disso, eu não preciso abdicar de quem eu sou, mas eu preciso estar aberta aos costumes de onde eu estou indo, principalmente se foram culturas muito diferentes, por exemplo, se a gente for falar dos ocidentais e dos orientais. Né, as pessoas que são ocidentais e que elas migram para a Ásia, elas precisam estar abertas ao costume deles, que é realmente uma diferença muito grande entre os orientais e os ocidentais. Mas eu não Uhum. preciso abrir mão de quem eu sou, mas eu posso estar aberta, eu devo estar aberta, até nas formas de cumprimento, por exemplo, né? Uhum. Os orientais, eles têm muito a ideia de se curvar e coisas assim. Então, tipo, se isso é como eles cumprimentam, por que eu vou lá dar um abraço na pessoa se ela não dá abraço? Uhum. Eu preciso seguir ali também os costumes do lugar, né? Nossa, é bem importante você falar isso, né? Que mesmo a gente que mora num país, né, continental, então, eu como carioca, eu já tendo a pegar nas pessoas, falo palavrão pra caramba, gíria, e o quanto que, às vezes, um tempo que eu morei em São Paulo, eu já percebi, né, algumas coisas que são diferentes, costumes diferentes, né? Até, nossa, eles chamam feijão carioca aqui, a gente come mais feijão preto do que o feijão carioca. Então, assim, coisas, né, do cotidiano mesmo. E imagina isso numa proporção, né, muito maior aí, pensando num outro continente, num outro país, numa outra cultura, com hábitos totalmente diferentes, né, estilo de vida, enfim. E isso que você falou, né, eu fiquei pensando aqui, trazendo para a nossa prática clínica, né? O quão é importante, né? A gente já vai falar de dicas mais para o final, né? Mas da questão da dialética, né? Da gente conviver com do caminho do meio que você falou, né? De flexibilizar, que não é nada fácil, né? Você sabe muito melhor do que eu sobre isso,
mas que também não flexibilizar também não torna as coisas mais fáceis, né? Muito pelo contrário. Uhum. Até, e essa flexibilização ajuda a aceitar, por exemplo, algumas realidades, né? Vou dar um exemplo pessoal disso, assim, recentemente eu fiquei muito doente, né? Tipo, aqui tá no inverno, então aí no Brasil tá muito quente, mas aqui tá muito frio. E eu sou muito alérgica, sou extremamente alérgica. E eu sempre fico doente nessa época. E aqui eles demoram um pouco para passar, bem mais para passar um antibiótico, como no Brasil passaria. No Brasil passaria muito mais rápido um antibiótico. E eu tive que passar de 2, 3 semanas lidando com uma crise alérgica muito forte e nenhuma vez o médico me passou um antibiótico. Uhum. Por mais que eu já estava assim, nossa, se eu tivesse no Brasil, já tinham passado. Eu já tinha tomado um antibiótico e já estava bem. Mas eu Uhum. tive que aceitar o fato que não passam. Aqui vai demorar para passar. Eles até passariam se eu tivesse piorado um pouco mais. Mas na fase que eu estava, não passou. E A eu tive que conduta é lidar com a outra, né? alergia com anti-inflamatórios, por exemplo. Então, Uhum. não significa que eles não passariam, mas demora um pouco mais do que no Brasil, por exemplo. Na minha experiência da minha região, né? Talvez lá em Campinas eu teria tido acesso mais rápido a isso, tipo, o médico já Uhum. teria prescrito. Então, entra um pouco nisso também, de tipo, a flexibilização. Eu não posso ficar sempre comparando, porque senão sempre vou ver os lados negativos ali da experiência por conta dos problemas. Mas, assim, eu tenho que estar aberta, tipo, aqui funciona desse jeito, então não tem muito o que fazer. Eu vou seguir aqui, flexibilizar, porque eu não posso ter o meu padrão de lá, nessa circunstância, né? Sim, é isso que você falou, muito importante, né? De que, óbvio, é natural que a gente compare, Sim. mas ao mesmo tempo perceber esse processo e, de alguma forma, né, tentar gerenciar isso com um pouco mais de aceitação pode ser menos difícil, porque Diminui, né, o sofrimento, no caso. comparar nunca a gente vai chegar, né, a uma conclusão de fato. Sempre vai ter os prós, os contras. Não dá para unir os dois mundos, seria incrível, né? Mas a gente não consegue. E é aprender a gerenciar mesmo, né? O que mais, assim, de problemas, dificuldades? A gente já vai Outra falar sobre formas de lidar, mas é legal a gente entender. Acho que outra coisa interessante é a questão do idioma, né? Aqui, por exemplo, em Hum, Portugal, tem os seus impactos, não posso olhar e dizer que não tem, o idioma do uhum, Brasil. O português do Brasil e de Portugal é muito parecido e muito diferente. A gente tem significados diferentes para várias palavras, igual o espanhol de Espanha e o espanhol da América do Sul, são completamente uhum, diferentes. Então, tipo, saber o idioma é algo que ajuda, principalmente para você não cometer algumas gafes, assim, porque às vezes você fala uma coisa e isso significa uma coisa muito feia no outro país, e vice-versa. Quando o uhum, imigrante chega no Brasil também, ele precisa saber o que falar para não estar falando palavrão, por exemplo, em uhum, circunstâncias que você não tem que falar, que você precisa ser respeitoso. uhum, Ter o conhecimento do idioma ajuda. Claro sim. que, pronto, do português do Brasil para o português de Portugal tem muitas similaridades, mas principalmente se você for para um país de uma língua diferente mesmo. Então, Uhum, tentar ter um pouco do domínio do idioma que você está indo ajuda, né? Então, uhum, sei lá, se você sai do Brasil e vai para um país de língua inglesa, então é importante ter o domínio daquilo. Você não precisa ser um C1, um uhum, C2 ali, mas é importante ter ali os níveis iniciantes para você conseguir, tipo, entender o que as pessoas estão falando, poder uhum, resolver problemas básicos de saúde, burocráticos, de uhum, educação, de banco, né? Essas questões uhum, assim, é importante você saber um pouco do idioma para você poder resolver essas questões do dia a dia. uhum, Então, ter o conhecimento do idioma é muito importante ali. uhum. E às vezes a gente pega como parâmetro uma experiência, às vezes como turista, mas viver é outra história, né? Você vai ter que lidar com muitas coisas, não só na adaptação, né? Mas de uma maneira geral mesmo, do dia a Coisas dia. burocráticas que você teria na sua cidade natal, no Brasil também. Então, sei lá, vez ou Uhum, outra você tem que ir no banco, você tem que abrir uma conta, você tem que fazer sua feira, você tem uhum, que seria fazer mercado, né? Muitos estados chamam assim, fazer mercado. Você tem que uhum, fazer essas outras coisas que são coisas do dia a dia, que como turista a gente não lida. Antes de eu vir para cá estudar, né? Que o princípio da minha imigração foi o estudo, então eu continuei estudando. Eu já tinha vindo a passeio para a Europa. uhum, Então, assim, completamente diferente a minha experiência de turista e a minha experiência morando aqui, tendo que lidar com os problemas do dia a dia, que eu lidava também lá no Brasil, né? Então, uhum.
é bem diferente você estar na sua skin turista e a skin morador do lugar. Então, até as É, oportunidades, o que você faz, as preocupações que a gente tem morando não é a mesma de turista. sim, óbvio que tem coisas muito desafiadoras, né? A gente vai falar sobre elas ao longo do episódio. Mas isso é um lembrete importante, né? De que assim, quando você estava no Brasil, você também tinha que lidar com muitos problemas e dificuldades e ter, né, a consciência de que isso, óbvio, são talvez novos problemas, novas dificuldades, não ter uma rede de suporte, né, emocional, óbvio que torna as coisas mais difíceis, mas é a gente lembrar que talvez, né, também não estava tudo simples, né? A vida não estava um morango antes, né? É, e tem coisas que são padrão em todo o país. Por exemplo, se você vai resolver uma coisa no banco, no Brasil demora pra caramba. Você abdica do seu dia para resolver um problema no banco. A Uhum, mesma coisa é aqui, você vai abdicar de parte do seu dia para resolver, vai demorar do mesmo jeito. Então, são uhum, coisas padrões, assim, porque isso é o funcionamento dos bancos, não é? Independente uhum, de onde você esteja, vai demorar, vai ter fila, você uhum, vai lá e não vai resolver, depois vai de novo, igual no Brasil, a mesma coisa, né? Então, uhum, entra naquilo que a gente falou também das comparações, porque até as questões do dia a dia, elas uhum, também têm coisas que são muito iguais, né? Independente do país uhum, que você estiver. Outro fator, Bia, que eu estava aqui pensando, era a questão do isolamento, né? uhum, Então, eu acho que o isolamento é algo que é importante a gente ter o cuidado, né? Porque, querendo ou não, principalmente se você vai para uma cultura muito diferente do que você é habituado, a gente tende a se isolar mais, né? Ou a gente se isola com os que são como a gente, da nossa nacionalidade, dos nossos uhum, costumes, e se afasta mais dos nativos, ou a gente se isola de forma geral, né? Só com os nativos ou de forma geral de todos. Então, o isolamento tende a ser um problema que é importante a gente ter o cuidado. Principalmente se, imagina, se você imigra para estudar, para poder uhum, aprender o idioma. Tem muita gente que faz isso, né? Sai do uhum, país e vai para o outro país, passa 2, 3 meses, um ano, o que for, para aprender o idioma daquele país. Você não vai aprender o idioma daquele país se você só falar com pessoas que falam o seu idioma. uhum. Então é importante com que você tipo assim, o isolamento ali também gera esse impacto, né? Até para você aprender, tipo, dificulta o processo de aprendizagem daquilo que você buscou. É, Então é importante ter o cuidado com o isolamento para que você possa equilibrar. Tipo, eu posso ter, hoje em dia eu tenho amizades brasileiras e portugueses de outras nacionalidades também. Então, naturalmente, eu consigo ter um pouco dos dois. Eu interajo muito bem com os nativos, mas também tenho as pessoas do Brasil, do Nordeste, com que eu falo, saio, como, matar a uhum. saudade do cuscuz às vezes. Então, são coisas que a gente vai fazendo. Então, é sempre bom ter cuidado com o isolamento, né? E é legal ter esse calorzinho, né? No teu caso, né, dos brasileiros. E também fiquei pensando aqui, né? Até lembrando da minha dificuldade com o inglês, o quanto que você também tem que estar aberto a falhar, né? Porque Sim. você vai falar, né, errado, mas também não entrar em contato com isso, né? Vai tornar talvez as coisas mais difíceis, porque é cíclico, né? Aí você tem uma dificuldade com o idioma, você tende a se isolar, você tende a se isolar e dificulta mais a questão do idioma, enfim, e aí o quanto que até, óbvio, pode ser com uma forma de autoconhecimento, ou até fazendo uma terapia, depois a gente vai falar sobre isso. É importante, no meu caso, por exemplo, que eu tenho muitas crenças de incapacidade na questão do inglês, né? Elas precisam estar muito bem trabalhadas para eu tolerar falar errado mesmo, e vamos, né? E assim a gente vai cultivando mais relacionamento e melhorando nossa capacidade com o idioma também, né? E até falo do português também, porque o português de Portugal é muito diferente do português do Uhum, Brasil. Assim. Como eu falei, ele é muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo. uhum, Então, vai ter horas que você vai falar uma coisa e o nativo não vai te entender. uhum, E você também não vai entender o nativo. Aí os dois precisam achar ali um meio termo e tipo, ok, como é que vocês chamam isso aqui, então? uhum. Pra, tipo, sei lá, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa coisa. Isopor. Eu acho que, se eu não me engano, aqui é esferovite que fala. Se você chegar num canto pedindo isopor, ele não vai lhe dar isso. Uhum, Então, tipo uhum. assim, a gente precisa aprender as expressões, no caso do idioma, por mais que seja português, para a gente poder, tipo, ter acesso àquilo que a gente está procurando. É. Então, tipo, a primeira vez que eu ouvi isso, tipo, eu pensei, nossa, meu Deus.
Uhum, Fui uhum, comprar o isopor e não era isopor, e agora? uhum. Então, É. ali, tipo, eu falhei, eu errei, mas eu tive que estar aberta, tipo, ok, como é que vocês chamam isso aqui para não errar de Hum, novo? Ah, a gente chama de tal forma, ok. Então, todas as outras vezes que eu fui comprar um isopor, eu não chamei de isopor, eu chamei de esferovite, que é como chama uhum. aqui em Portugal. Então, tipo Olha. assim, nessa hora eu falhei também, por mais que era Ah, português, né? Mas eu tinha que estar aberta a isso, a tipo, ok, aprender. E como é que eu posso falar, tipo, para você entender? Não é abrir mão do meu português, da minha estrutura de uhum. frase, nada disso, mas tem certas coisas que eu preciso modificar. É. Até explicar o que você, se você precisava de uma caixa para Isso. guardar objeto, se manter Isso, gelado. Pronto, já resolveu o problema, né? isso, pois é, Legal. justamente. Então, entra nessas questões de tipo, a gente tá aberto a falhar também, né? Uhum, E talvez isso também entre nas expectativas, né? Ajuda a gente a maneirar um pouco essa questão da própria frustração, de forma uhum, uhum, perfeito. Mais alguma coisa assim que você lembra para a gente já entrar na maneira, né, que a gente precisa? de coisas mais gerais, assim, sei lá, o clima, pesquisar bem, tipo, por exemplo, eu sou do Nordeste, lá é sempre quente. Uhum, O Nordeste é sempre muito quente. A Paraíba, nossa, meu Deus, é muito quente lá. uhum, Então, aqui é inverno, não é o inverno do resto da Europa, mas é muito mais inverno do que eu estou acostumada. sim. Então, por exemplo, foi importante pesquisar sobre o clima, saber o que é que eu precisava, para eu poder, tipo, entender como é que funciona a questão do clima aqui, para eu poder me adaptar, né? Até a nível, tipo, será que eu vou precisar usar roupa térmica? Uhum, Antes eu achava que não, hoje eu sempre uso. No inverno, eu uhum, sempre uso roupa térmica para sair de casa. O próprio uhum, planejamento financeiro é importante, porque sim. muitas pessoas imigram sem ter muito planejamento financeiro. Então, é importante se planejar financeiramente para ir para algum lugar. Uhum, Ter cuidado com os vídeos, com as coisas que as pessoas postam, porque todo mundo sempre vai postar só o lado bom, né? uhum, Então, é importante ter o cuidado com isso, com o que as pessoas falam na internet de forma geral mesmo, porque a realidade é um pouco diferente, assim. Então, é. sempre tem vídeos de pessoas, fiz a minha feira da semana com 10 euros, mas na vida prática não foi isso, não foi só 10 euros que ela gastou. Quantas vezes ela teve que ir no mercado naquela semana para poder Uhum, usar quantos 10 euros ela não usou, né? Não quer dizer que não se compra muita coisa com 10 euros, por conta do poder do aham. euro, né? Mas eu acho que é de ter esse cuidado, assim, ter um Não planejamento. generalizar, né, essas informações. Isso. Até porque os países são diferentes, o que se consegue em Portugal comprar não é o que se vai se conseguir na Holanda, na Alemanha. Uhum, Então, assim, é muito nos Estados Unidos também. Então, uhum, assim, é importante ter um planejamento financeiro, até porque se alguma coisa der errado e você decidir voltar, você uhum. conseguir fazer isso com tranquilidade, né? Saber a hora de, tipo, só vou ficar até aqui, conseguir traçar esses limites. E outro, assim, para finalizar esse ponto que eu acho que é legal, são as leis de cada país. Eu acho que é muito Boa. importante saber as leis, a legislação, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, o que é crime naquele país, o que não é. Uhum. Porque as leis são diferentes de país para país. Então, Até eu os preciso. direitos, né, que você tem, você acha que tem ou não tem, isso é importante. Isso, faz os direitos do imigrante, isso é muito importante a gente saber, tipo assim, eu como imigrante tenho tal e tal e tal direito. Então, Uhum, tipo, ninguém pode dizer que eu não tenho, porque esse é meu direito. Então, uhum, quem tiver tirar meu direito, não vai tirar o meu direito. E a gente uhum, só sabe isso se a gente conhece as leis, não só para esse lado, assim, da nossa proteção como imigrante, mas eu falo para a gente não acabar cometendo um crime, não acabar fazendo alguma coisa, porque de país para país muda. Tem país que permite A, tem país que permite B. Aí, sim. às vezes, você acha que, tipo, não, isso aqui com certeza é livre em todos os países, mas tem países que não, que são crimes horríveis, uma coisa que no Brasil é livre. Às Então, é vezes de cidade para cidade dentro do país, né? isso, é. Uhum, Isso, a depender do país que você vá, por exemplo, Estados Unidos, que as leis são estatais, né? uhum, Cada estado uhum, tem sua lei, já é diferente dos países que têm a legislação nacional, uhum, na Europa é mais nacional as leis, né? sim. Então é importante ter o conhecimento das leis, não só para você não fazer, não acabar fazendo algo de errado que você não sabia, mas também para você saber os seus direitos. Tipo, os meus direitos são esses, ninguém pode tirar o meu direito. Sim, condições, né, de trabalho, de estudo, porque de repente você viu um vídeo no YouTube, mas
tem detalhes que você talvez não teve acesso daquilo, né? Por exemplo, tem alguns países que não permitem estudante trabalhar, já tem outros países que permitem. Então, às vezes, as Uhum, pessoas vêm estudar e falam, não, eu vou arrumar um trabalho lá e vou me sustentar. Mas, uhum, às vezes, alguns países não permitem que o estudante trabalhe. Você tem que ter, tipo, solicitar outras coisas e tudo mais. Então, é importante uhum. ver quais são os limites do seu visto, o que é permitido, o que é que não é, para você não acabar fazendo coisas que não é suposto, né? E pode Legal. prejudicar o seu processo de imigração, porque pode gerar indeportação, por exemplo, coisas assim. Sim. E a tua experiência também, né? Porque de repente você se organizou com uma expectativa, chegou lá, não dá para ser naquelas condições, aí você não tinha se planejado financeiramente para isso, e aí a coisa começa, né, a embolar. E Rafa, conta um pouquinho pra gente, assim, né? Como é que foi tua experiência, os principais desafios. Depois eu quero também ouvir coisas que te ajudaram nesse processo, né? Que pode ajudar pessoas que estão aqui nos ouvindo também. Então, a minha experiência é muito engraçada, assim, como é que eu vim parar aqui em Portugal, né? A minha família sempre gostou muito de migrar, por exemplo, a minha irmã, ela imigrou muito cedo, ela mora em outro país há muitos anos já, e acaba que a imigração sempre foi algo presente nesse aspecto, né? Tipo, ela Uhum. foi estudar, assim como eu vim estudar, ela foi fazer a carreira dela acadêmica, e eu também sempre tive a indicação para isso, sempre gostei da área acadêmica e sempre pensei em ter uma experiência internacional. Uhum. Sendo que, por acaso, eu nunca tinha pensado muito em Portugal, não era a minha opção da época. Então, tipo, eu sempre quis ir para um país de língua inglesa. Até quero conquistar isso no futuro, de ter a experiência de ir para um país de língua inglesa também. Mas ali em 2020 foi quando eu apliquei, até antes da pandemia. Antes de começar a pandemia, eu já sabia que eu ia vir para Portugal, que eu já tinha aplicado, já tinha passado no mestrado. Aí depois começou a pandemia e pronto, cheguei a vir também ainda no ano seguinte, mas atrasou um pouco o meu processo, né? E eu vim para cá para estudar, né? Passei no mestrado, depois que terminei o mestrado, já sempre quis fazer o doutorado também, até na ideia de se eu voltar, eu quero voltar com o meu currículo pronto Uhum. ali. E aí, depois do mestrado, eu já apliquei para o doutorado, que foi ali em 2023, eu acho que foi quando eu passei para o doutorado, e pronto, estou agora no meu doutorado fazendo. Então, o objetivo da imigração foi estudo, assim, por isso que eu estou aqui ainda, né? Uhum. Uhum. E como é que é a tua experiência aí como é, moradora, né? No sentido do dia a dia, como é que você lida com as coisas do cotidiano, dos desafios. Então, a minha vida é muito parecida com a do Brasil, assim, por conta do estudo, né? Então, acaba Uhum. que, por exemplo, eu trabalho, estudo, então agora eu estou só mais nos estudos mesmo. E querendo ou não, a minha rotina é muito similar, então eu não tive muito impacto, assim, porque eu acabo que estou fazendo muito do que eu já fazia no Brasil. Uhum. Mas a experiência é positiva, claro que tem percalços, assim, tem momentos em que eu sinto falta, que às vezes eu sinto, nossa, comidas específicas, nossa, sei Qual a lá, coisa que você mais sente falta? queijo coalho. Eu sinto Queijo tanta falta coalho. Ai, de que coalho. delícia. É muito. Lá a gente come muito no Nordeste. A gente não Uhum. era um palitinho como em vocês do Sudeste. É tipo, a gente compra a Uhum. peça de queijo coalho, corta, assa na frigideira e come, tipo, no café da manhã. Que delícia. Então, queijo coalho é uma coisa que eu sinto, a coisa que eu sinto mais falta, porque até cuscuz eu consigo comprar aqui, mas queijo coalho não. Aham. Ó, se Então, e o alguém for, leve queijo coalho para Rafa. queijo coalho é o que eu sinto mais falta, sinto Hum, mesmo falta. hum, E outras coisas assim, são coisas mais regionais, né, do Nordeste, que eu acabo uhum. sentindo falta, bolo de rolo, coisas assim que eu sinto muita falta, que não tem aqui, infelizmente. Aham. E o que Mas, você tem aí que, assim, nossa, se você volta, você não vive sem, vai sentir falta nossa, será que tem alguma coisa que eu não. de Acho que não tem. experiência, de comida, de lugar, de... Comida acho que não tem, comida não, porque eu gosto muito da comida brasileira. Inclusive, a nossa alimentação, minha e do meu esposo, é muito brasileira, por acaso. A gente come Aham. muita coisa do Brasil. Mas, assim, em casa, né? Fora não, fora a gente experimenta e tal, mas o nosso costume é realmente comer ali o arroz e feijão todos os dias, então é muito Uhum. brasileiro. Mas acho que não tem nada que eu ia sentir tanta falta. Eu acho que eu ia sentir falta, pronto, a questão da segurança, que aqui tem, Uhum. que de forma geral no Brasil, independente de onde você mora, tem Uhum. algumas circunstâncias ali que a gente Uhum. passa. Acho que isso sim, pronto, o senso de poder sair com o meu salário no bolso de É. trás. Isso, Ah, isso eu ia sentir isso falta. é muito, Que muito bom. hoje eu faço isso, eu saio com o meu celular no bolso de trás. E é seguro e eu não sou assaltada.
que ninguém me for. Isso é muito bom, Isso. realmente. Acho que seria isso, mas Isso. assim, de forma geral, a experiência é boa. Tem momentos bons, ruins, tem momentos que eu sinto muita saudade. Eu tenho o hábito de ir pro Brasil sempre, então, tipo, Uhum, todos os anos eu vou pro Brasil. Então, uhum. eu consigo matar um pouco da saudade, trazer minha mala cheia de comida. Então, Livros. coisas assim eu sempre trago. Às Sim. vezes, até priorizar a comida do que o livro. Aham. Então, tipo, entre o Até. pacote de cuscuz e o Pô, livro, eu às vezes eu coloco trocaria. cuscuz. Então, mas assim, é tranquila. Tem momentos bons e ruins, mas cada Uhum. experiência é única. Eu acho que isso é importante frisar, né? Tipo, o fato de eu Uhum. dizer que minha imigração tem sido tranquila não significa que eu não tive momentos ruins. Tive Sim. momentos ruins, sim. Mas eu acho que é muito único, cada processo é único. Então, é importante a gente ter o cuidado com essas comparações, né? Que isso também entra até nos problemas, né? A comparação com a Uhum. experiência, com a história do outro. Sim. Então, é importante ter esse cuidado também de que cada pessoa tem sua história, tem sua trajetória, É, isso né? é muito E é importante, isso. né, porque são muitas variáveis, né. São a predisposição que alguém pode ter ou não, né, alguma questão de saúde mental, se ela vai ou não sozinha, para qual país, a história de vida dela, os valores, em que condições, questões, financeiras, enfim, são muitas variáveis, né. Isso. Isso é Então é importante. importante ter esse cuidado, assim, a comparação, porque às vezes a gente vê no YouTube muita coisa assim, e a vida não é igual o YouTube fala, né? Então, às Uhum. vezes a gente só vê lados negativos, às vezes só vê lados positivos. Então a gente tem que ter É, esse cuidado assim, com o viés do que a gente está procurando. Então, por sim. isso tipo, cada experiência é muito única, é focar nisso. Cada Uhum. pessoa, cada imigrante está fazendo a sua trajetória. Às vezes, até dentro de casa, tem pessoas que, tipo, têm uma experiência boa e o cônjuge tem uma experiência ruim. Então, Uhum. é muito individual o processo ali que você está traçando, sabe? E não quer dizer que a pessoa não passa por questões. Por exemplo, eu considero a minha experiência tranquila, mas eu tive momentos ruins na minha experiência. Uhum. Uhum. Agora, quando eu lidei com isso, é que foi o X, qual foi a minha perspectiva, se eu fazia ou não terapia, no meu caso, eu faço terapia, então Ah, me ajuda muito com o processo da imigração também, porque eu acabo trabalhando essas questões, as minhas crenças ali com a minha terapeuta, legal. até a nível do mestrado, doutorado, assim, a gente vai trabalhando muitas questões ali que me ajudam, né? Me ajuda a construir esses fatores protetores Sim, para a minha sim. adaptação Boa. ao país. E os fatores de proteção, então? Você falou sobre a terapia, sobre, cuidar com as comparações, né, isso é importante. O que mais pode ser um fator de proteção? Acho que a própria rede de apoio é algo Uhum, importante que a gente tem que ter cuidado, assim, tipo, para a gente criar, né, uma rede, desenvolver. Porque, por exemplo, a história de vida de uma pessoa que vem sozinha é diferente da pessoa que vem com cônjuge, que é diferente da sim. pessoa que vem com a família inteira, com o pai, a mãe, o irmão, o cachorro, com todo mundo. Então, é Uhum, importante a gente criar, desenvolver essa rede de apoio, né? Que isso ajuda muito no fator da imigração, o desenvolvimento da rede de uhum. apoio. E também validar a sua rede de apoio que você veio. Se você veio com alguém, você também, tipo, tentar estimular, Fortalecer, né. fortalecer. Isso, essa é uma palavra muito boa. Uhum. Fortalecer essa relação, assim como desenvolver uma nova rede de apoio no país que você está. Tentar com nativos, lógico, mas pronto, aquelas pessoas que você tem mais similaridade, que você tem mais confiança. Legal. Ó, agora a gente vai para a parte final que a Rafa vai deixar algumas dicas para você que está vivenciando esse processo ou que está para vivenciar esse processo, né? Inclusive, se você está ouvindo aqui, você conhece alguém, encaminhe esse episódio, isso pode ser muito útil na vida dessa pessoa. Mas antes eu quero fazer um alerta aqui, né? Que a gente falou muito sobre variáveis, né? E uma variável é isso, uma pessoa que tem uma predisposição, né, para algum transtorno mental, ou que ela pode estar em condições que são mais desafiadoras e menos recursos emocionais, enfim. Então é importante se lembrar que você pode buscar ajuda, né? Não precisa passar por isso sozinho, porque às vezes a pessoa ela não tem uma rede de apoio, até a própria terapia pode te ajudar a encontrar uma rede de apoio, a fortalecer suas habilidades sociais, trabalhar suas crenças para lidar com os desconfortos e desafios, né? E aí eu gosto sempre de lembrar, né? Nesse momento, como a Rafa está super engajada lá no doutorado dela,
nesse momento específico, né, que a gente está gravando aqui, ela não está com horários disponíveis, mas quem sabe quando você estiver ouvindo esse episódio, ela já finalizou aí esse processo, já vai estar disponível, então, por via das dúvidas, entre em contato, né? É legal poder buscar até uma terapeuta que entenda, né, sobre essa dinâmica, né? Porque são questões muito específicas que, de fato, né, quem vivenciou vai poder contribuir muito. Mas eu sei que nem sempre é possível, né? Assim, a Rafa, nesse momento específico, não tem horário. Tem as meninas que estão aqui, que a Rafa até já esteve em alguns momentos na lista de indicação também aqui, que são as psis que eu supervisiono e acompanho. A Rafa também faz parte desse grupo. E aí tem as meninas que vocês podem entrar em contato, mas nem todo mundo pode, né, fazer uma terapia individual. Às vezes num momento está mais desafiador, né? Então é lembrar de meios que a gente pode buscar, né? Então imagino que aí por acaso também deve ter essa questão das universidades, né? Dos serviços de clínica escola. Então buscar saber sobre as suas seus direitos, né? De repente você tem acesso a algum programa, algo que você nem sabe que você tem, né, disponível para cuidar da sua saúde mental, universidades, é importante buscar ajuda, né? A gente não precisa passar pelas coisas sozinho, e às vezes, até para a gente ampliar essa rede de apoio, a gente precisa de ajuda também, né? Muito importante. É isso. E Rafa, para a gente fechar aqui, eu queria que você trouxesse alguns pontos, mas ó, a Rafa ela preparou um material incrível para vocês, uma cartilha de sobrevivência para quem está vivenciando esse momento, com dicas, estratégias, né? Algumas coisas que podem te ajudar. Então, ela vai deixar lá na bio do Instagram dela. O Instagram dela está aqui na descrição do episódio. Mas traz alguns pontos assim, né? Lá talvez você consiga aprofundar mais, mas o que que pode ajudar, né, quem está vivenciando esse processo, Rafa? Então, essa questão da terapia é algo que pode ajudar muito se a pessoa tiver como fazer esse investimento, né? Então, às Uhum. vezes, você pode até fazer com alguém do Brasil, por exemplo, você mora fora e faz com alguém do Brasil, porque pronto, a própria questão do idioma, de entender o que você está falando, é Sim. algo que pode ajudar muito. Mas se não tiver essa possibilidade, buscar realmente as clínicas escolas. Pelo menos aqui em Portugal isso funciona. Você vai, Uhum. como estudante, se você é estudante, você pode ir para a Sim. clínica escola da instituição. Acho que pessoas que não são da instituição não podem Uhum. para a instituição, mas se não você pode buscar os médicos de família, os centros de saúde da sua zona, que você pode também Uhum. solicitar o acompanhamento psicológico e eles tendem a fazer o encaminhamento se necessário ali naquela situação. Legal. Mas alguns fatores assim que não precisam tanto da terapia, assim, caso a pessoa Uhum. não tenha como fazer buscar a terapia, uma das coisas que eu acho muito importante é a questão do planejamento e da rotina. Eu acho que é algo muito, muito interessante, assim. Até porque você vai criar uma nova rotina, tipo, as coisas abrem mais tarde, por exemplo, o centro da cidade aqui na cidade que eu moro abre 10 horas da manhã, não Olha. abre às 7, não abre às 6:30. Então, querendo ou não, tipo, você pode criar desenvolver uma rotina, é muito importante para você ter ordem no seu dia, né? A ideia de você saber a hora de acordar, a hora que você vai comer, que você vai trabalhar, que você vai voltar. A prática do Uhum. exercício físico é algo que é muito importante também, que ajuda. É algo Uhum. que são coisas que dá para a gente fazer sem necessariamente a ajuda do outro, né? Uhum. Porque o exercício físico, de forma geral, traz muitos benefícios para a nossa saúde mental, né? Como a organização Uhum. de alguns hormônios, a diminuição da produção do cortisol, a gente passa a produzir mais dopamina também, mais endorfina, então Uhum. acaba que a prática do exercício físico também é algo que pode ajudar para justamente regular os níveis de ansiedade que a pessoa pode estar sentindo dentro desse processo. Mas uma coisa que também é importante é pesquisar bastante sobre o país, então as regras do país, o que é que tem nesse país, qual é o idioma, quais são os valores, o que é que eu vou precisar gastar, quais são as regras as normas de convivência que tem nesse país. Então, Uhum. ter isso muito bem estruturado antes ajuda muito na imigração, porque você já vai saber quanto as coisas custam, como é que elas funcionam, Sim. quais são os documentos que você precisa trazer, porque também é muito Uhum. caro você mandar Sim. documentos depois. Né? O que é que eu Uhum. preciso resolver no Brasil, o que é que eu preciso apostilhar no Brasil, o que é que não.
que é como se fosse uma certificação internacional da validade daquele documento, né? Sim. Então, é importante saber um pouco essas questões burocráticas, né? Tentar resolver essas Uhum. questões burocráticas antes de vir. Ter um cuidado com o que a gente estava falando, que é a questão dos viés de interpretação. Uhum. Às vezes a gente busca só os lados positivos daquilo que a gente quer, então é importante a gente também saber os lados É. negativos para justamente não gerar frustração, né? Como se fosse uma frustração assim mais existencial que acaba gerando É, não em minimizar, né, assim, ok, tem esse desafio, eu vou ter que enfrentar, não minimizar, né, porque às vezes eu tenho um pouco isso, assim, tipo: "Não, vai ser fácil", assim, é importante pelo menos estar aberto e saber o que que te espera também, né. isso. Ajuda até no planejamento, por exemplo. Ah, se Uhum, eu sei que ali tal coisa vai ser de X forma, então eu vou poder me planejar para poder saber o que, é que eu preciso fazer nessa situação. Então, por isso que é importante a uhum, gente ter o cuidado para a gente não olhar só os lados positivos, mas entender as reais dificuldades que também tem na execução das uhum, tarefas e no dia a dia do país que a gente está indo, né? uhum, Aprender o idioma, como a gente já falou, acho que é muito importante saber um pouco do idioma, até se for o português, no caso de Portugal, mas uhum. saber expressões, saber o que significa cada coisa, para que possa facilitar o processo de imigração. Até recomendo ouvir antes, assim, procurar as pessoas que falam português de Portugal, porque, por exemplo, Hum. na minha imigração, quando eu cheguei, eu e meu marido, ele entendeu tudo que o agente falou, eu não entendi nada. Aí Eu às só vezes fala rápido, né. aqui tá, eu fui aprovada, mostrei os documentos ali, mas eu não entendi nada. Meu esposo que entendeu tudo. Aham. Hoje não, se eu escuto, eu entendo tudo, né? Então, tem um Ah, pouco desse processo de compreender mesmo o idioma que você está indo, nem que seja minimamente, vai facilitar mais na sua adaptação. E estar aberta à cultura. Eu acho que estar aberta à cultura é algo muito importante no processo de imigração, porque são costumes uhum. muito diferentes, são comidas diferentes, por exemplo. O que é típico no Brasil, a gente comer arroz e feijão todos os dias. Aqui eles não comem, aqui eles não misturam muito os carboidratos, por exemplo. Então, Uhum. é diferente, sei lá, um prato típico de Portugal, bacalhau à Brás. Brasil, arroz e feijão. Então, assim, Aham. são diferentes. Então, a gente precisa estar aberto também um pouco à cultura. Mas uma coisa que também é muito importante é a gente não abrir muito mão de quem a gente é. É um pouco do que a gente falou no começo, né? Eu estou aberta à cultura, mas eu posso preservar a minha Não brasilidade, se quem eu perder sou. de você, né. Isso, não me perder de quem eu sou, porque isso acaba impactando muito, né, de forma geral, a saúde mental, porque você olha e fala, nossa, eu não posso nem ser eu mesma. Não, a gente Uhum. pode ser a gente também. Então, é meio que, tipo, estou aberta à cultura, mas eu preservo quem eu sou, eu preservo a minha brasilidade. Eu costumo dizer sempre isso, por exemplo, eu não abro mão do meu sotaque é muito importante para mim, independente de onde Imagino. eu estiver, eu vou falar com sotaque da Paraíba, especificamente de Campina Grande, que é de onde eu sou. Uhum. Então, tipo, eu Uhum. vou falar o meu oxe, o meu oxente, e eu vou seguir. Claro que o que eu não preciso é falar as minhas expressões, porque as pessoas não vão entender ali. Aham. Porque Aham. são expressões que não são nativas para os nativos de quem eu convivo. Mas eu não preciso abrir mão do meu jeito de falar, do meu jeito de cantar, das minhas reações, sabe? Então, Sim. eu posso preservar a minha brasilidade, mas estou aberta também à cultura de onde eu estou. É ter Legal. esse meio termo. E não comparar a questão dos suportes, né? Tipo, no desenvolvimento de raízes, que é importante, como a gente falou, desenvolver uma rede de suporte, um suporte social, ajuda, é um fator protetivo também para a saúde mental. Vários estudos já mostram isso, mas é Uhum. importante a gente ter o cuidado de não comparar esses suportes. Né? Tipo, as Uhum. relações que eu tenho do Brasil, com a minha família, com os meus amigos, e as minhas relações que eu desenvolvi aqui. As duas são igualmente importantes na minha vida. Então eu não posso, eu não devo comparar. Porque se eu comparar, eu vou perceber coisas que eu não deveria, que só vai impactar as minhas relações atuais. Vai deixar de ver também coisas positivas disso, né. Até você falou de comparar e comparar também as experiências, né, assim, de: "Ah, lá no Isso. Brasil assim, aqui assim", são experiências diferentes, né, e algumas até serão iguais, as mesmas dificuldades que você tinha, Isso. sei lá, às vezes financeira, de relacionamentos, elas não vão, né, sumir. Necessariamente com essa mudança, né, às vezes pode melhorar, pode, mas às vezes elas vão ficar iguais ou piorar também, né. É, até porque se a gente vier o mesmo, a gente vai fazer as mesmas decisões. Por isso que a mudança tem que ser na nossa perspectiva. Qual é a minha perspectiva? Se eu mudar a minha perspectiva, eu mudo o meu comportamento. Já diria a TCC, né? A É visão verdade. como ela vai alterar ali a Aham. forma como eu vou lidar. Então, se eu imigro,
com algumas questões e eu vou ter a mesma perspectiva que eu tinha lá no meu país de origem, talvez eu vou agir do mesmo jeito. Então, será que o Uhum, impacto vai ser o mesmo ali? uhum. Talvez não é que imigrar foi uma decisão errada de maneira alguma, mas se Não. eu imigrei para Uhum. tentar mudar algum cenário, eu posso também tentar mudar a minha perspectiva das Estar circunstâncias, aberto, das né? Isso é situações. importante. Isso, A estar isso aberta, mesmo. acho que é essencial. Ai, Rafa, adorei bater esse papo com você. Bem, E assim, não tenho dúvida que muitas pessoas vão ser ajudadas com esse conteúdo. A gente espera muito que esse conteúdo chegue, né, para pessoas que estão passando por esse momento, tanto as que estão enfrentando algum tipo de dificuldade nesse sentido, mas também quem não está, né? Porque você falou sobre vários fatores que a gente pode se antecipar e tentar, né, reduzir talvez os riscos, né, de fatores de risco e predisposição, então tornar isso mais saudável e também reconhecer os benefícios também, né, assim, isso no teu caso te trouxe muitas coisas positivas, óbvio que também deve ter, né, passado por muitas coisas desafiadoras, mas saber equilibrar esses pontos e até entender, assim, né, o momento, será que eu insisto ou não nisso, será que sabe que às vezes a gente tem um pouco isso, né? Ai, tomei essa decisão, agora eu vou ter que sustentar isso, ou porque eu não quero, sei lá, eu fiz uma comunicação para os meus amigos, agora eu vou ter que voltar atrás. E também não tem problema também, né? Assim, nada precisa ser para sempre, né? Nem estar aqui ou estar aí. A vida é transitória, né? O tempo todo a gente vai estar vivenciando os é importante momentos, viver né? o momento. Isso, é viver o É. momento. Tipo, se eu tomei a decisão lá atrás de imigrar, seja qual foi o fim, teve um Uhum. motivo. Então, vão existir motivos que me façam, tipo, olha, acho que meu tempo aqui nesse país acabou. Ou eu Uhum. volto, ou eu vou para outro lugar. É de saber até onde a gente pode ir em cada É. situação, cada circunstância. E assim como o nosso país também nativo, né? Quantas vezes eu tomei decisões assim de mudei radicalmente a minha vida, né? Mudei totalmente de carreira, num momento que não era nem previsto, enfim. Então, a gente entender que as coisas realmente estão relacionadas ao momento presente, né? Nesse momento pode fazer sentido, daqui a pouco não, e a gente vai entendendo isso momento a momento, né? Ai, que bom. Rafa, muito obrigada por você compartilhar com a gente a sua experiência. Gente, vai lá depois, lá no Instagram da Rafa, deixa os comentários aqui também, que depois eu falo para ela vir aqui ver os comentários de vocês. Se for uma coisa assim, muito íntima, né? Você pode também compartilhar no direct, meu da Rafa, fiquem super à vontade. Passa lá para pegar esse material e já começa a seguir, né, para acompanhar o trabalho da Rafa. Daqui a pouco, quando ela passar dessa etapa aí, né, do doutorado, ela vai estar com horários disponíveis de novo, e aí você pode, inclusive, ter um contato mais próximo com ela em terapia. Olha, Obrigada. também agradeço o convite, foi muito importante, assim, falar até um pouco da minha experiência. Isso aconteceu poucas vezes do tempo que eu estou aqui, de eu Hum, partilhar um pouco, então, É gostoso, gostei né? muito do convite. E também associar a psicologia a tudo isso que a gente vive, né, no dia a dia. Inclusive, a minha pesquisa é sobre isso, sobre a adaptação É dos imigrantes. verdade, Então, é acaba verdade. foi muito positivo, assim, também trazer esse reflexo de tudo que eu tenho estudado, né, por conta da minha pesquisa. Agradeço demais o convite e a confiança também de me ter aqui falando Imagina. para os seus ouvintes, que são muitos, né? Espero que Eu tenham amo gostado. esses ouvintes aqui, então trago pessoas muito especiais e saiba que você deixou aqui ó, um conteúdo muito significativo para eles. Obrigada, viu? E sucesso aí no seu projeto, na sua pesquisa. Inclusive, sigam a Rafa, porque de vez em quando, né, em doutorado, precisa, né, de responder pesquisa, então você pode contribuir, retribuir isso participando, né, dos projetos. Tá bom? Um beijo. Até a próxima, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.